Olá! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Adriana, você está no Literaturade, um canal hoje mais que fofo, de livros, de risos, de resenhas e um clássico, um pequeno, grande clássico francês, O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Oh, bonito! Enzo, roda a vinheta. Olá! Não, não é um livro para crianças. Não, não é um livro só para adultos. Então não fuja. É um livro importante que deve ser lido em vários momentos da nossa vida e hoje, em momentos de rede social, o livro é fundamental. Então, O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Quem foi este senhor? Exupéry foi um aviador. Ele era um cara que foi um cara que teve acesso à possibilidade de ser aviador no começo do século XX. Então, imagine, aventureiro, teve uma criação que possibilitou também, né, que ele tivesse essa vida mais livre. Ele vai trabalhar para a Força Aérea Francesa, né, ele nasceu em Paris, não, ele nasceu em Lyon, e vai desaparecer no mar Mediterrâneo num acidente de avião. A sua trajetória é uma trajetória de muitas aventuras. Ele andou muito, andou pelo Brasil, andou muito aqui na América do Sul. Foi casado com uma argentina, tá? E supõe-se que ele tenha desaparecido no mar Mediterrâneo. Então, ele nasceu em 1900 e supõe-se em 1944, porque ele foi por um trabalho e não voltou. Foram encontrados nos anos 2000, mais ou menos, alguns destroços no mar Mediterrâneo que se atribuem ao avião dele. Portanto, daí vem essa história. Mas é bem possível, tá? Tem bastante credibilidade que isso realmente tenha acontecido. Na vida dele, houve um dos muitos acidentes, né, que ele teve. Ele caiu no deserto da Líbia e ele foi salvo por locais ali, por pessoas que estavam viajando, passando ali pelo deserto. E essa é a cena, vai ser a ambientação da cena inicial do Pequeno Príncipe. Então, vimos quem é o autor. Por que eu falo para você não vá embora? Porque há muitas falas, eu acho que até há muito preconceito com relação a esse livro. Por quê? Por ser visto como um livro tolo, por ser visto como um livro as misses, na época que havia concurso de miss, ainda há, tá? Mas na época em que isso era muito popular, que passava na TV aberta no Brasil, quando a gente só tinha TV aberta, o Silvio Santos apresentava os concursos de misses. Eu me lembro de quando eu era pequenininha. As misses diziam que o livro da vida delas era O Pequeno Príncipe. Então, assim, as pessoas tinham muito preconceito com relação a essa obra. Mas eu me lembro da minha professora da terceira série, tia Dora, tia Dora, se você estiver aí, um grande beijo para você. A minha professora da terceira série, escrevendo frases, no silêncio alguma coisa irradia. Eu tinha 9 anos, eu não entendia nada, mas frases que eu lembro que a classe ficava quieta lendo a frase, porque ela só simplesmente lançava lá na lousa, todo mundo olhava, parava, lia, não sei se entendia ou não, mas funcionava, tá? Ou então, por exemplo, o essencial é invisível aos olhos, eu também lembro dessa. Ou tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Eu vou situar essas frases aqui na nossa conversa sobre esse livro, mas para você já perceber que hoje, nesse mundo hiperacelerado, em que até os afetos são monetizados, em que a gente tem esse sistema de recompensas, né, tão forte que move as redes sociais, pensar mais devagar, pensar no silêncio e tentar viver o silêncio, que realmente é alguma coisa erradia. Quem gosta de meditação sabe disso. Sabe? É ter responsabilidade com a pessoa que a gente cativa, com aquele que gosta de nós. Saber gostar, saber dedicar-se, tudo isso está contado aqui na história do Príncipezinho. Então vamos lá.
Falei para você, né, que a história se ambienta, o começo da história se ambienta no deserto. Um aviador tinha sofrido lá um acidente. O aviador é o nosso narrador, ele não tem nome. Ah, mas a gente, é ele que nos conta a história. E, de repente, ele olha para o lado e tá preocupado lá com a máquina, com a água que tá acabando, com a comida que ele só tem para tantos dias. E ele vê um menininho vestido de príncipe. Ele desenha para nós. Tem aqui um desenho do que ele lembra. Eu vou mostrar muitas ilustrações, tá? Essas ilustrações são aquarelas do próprio Exupéry. Então esse menininho aparece para ele e pede uma coisa muito estranha para quem tá lá mexendo nas engrenagens do avião em pleno deserto. Desenha-me um carneiro. E aí o aviador sai lá, né, vai narrando que ele para conversar com aquele menino que apareceu do nada, né, aquele príncipezinho. Desenha-me um carneiro. E aí o aviador se lembra de quando ele era criança e que ele tentou desenhar um elefante dentro de uma jiboia. Ele aprendeu na escola que as jiboias comiam animais de grande porte, depois elas dormiam e que esses animais lá eram digeridos pela jiboia. Então ele faz um desenho que é o desenho da jiboia com o elefante na barriga, que é este desenho. Este desenho parece um... O que isso parece? Um morrinho? Um Não, pão de parece um açúcar? chá, termina com chá, começa com chá e termina com pel. Parece Chapéu. um chapéu. Ah, é que o Enzo ainda não é uma pessoa grande, na verdade, né? Porque os adultos olhavam para o desenho do menininho e o menininho falava assim: não, é um elefante dentro de uma jiboia. O menininho desenhou isso. Mas as pessoas grandes, eu não me considero uma pessoa exatamente grande, mas as pessoas grandes só enxergavam um chapéu. Então, o aviador adulto, contaminado pela adultice, olha para o menininho e fala assim: não sei desenhar um carneiro. É, e se lembra de quando ele foi desestimulado. Ele que gostava de desenhar e de pintar, para que ele só fizesse coisas sérias. Então a gente já vê nessa história que tem um grande contraponto entre o que é o sério e o que é o verdadeiro, o doce. O que é ser adulto e o que é ser criança. Então vai ter toda uma discussão e o quanto é necessário ser criança para enxergar mais longe, enxergar a jiboia com o elefante na barriga e não apenas um chapéu ou um montinho ou um pão de açúcar o que o Enzo nesse momento adulto dele fez com que ele não percebesse o elefante dentro da jiboia. Mas ele fala assim: não sei desenhar, não vou desenhar o carneiro. E o menino insiste, aí ele desenha, daí o menino fala: isso não é um carneiro, é um bode, você colocou chifres. Aí ele vai lá e tenta de novo. Daí o menino fala: mas isso tá muito velho, vai ficar doente lá no meu planeta. Ah, o aviador já pensa: bom, planeta, esse menininho é de outro lugar. Aí o aviador cansa, tá preocupado com as coisas de adulto, quer consertar o avião, comida, água, e desenha uma caixa. E aí ele fala assim: o carneiro tá aí dentro da caixa. Aí o menino fala: que bom! Assim eu posso levá-lo para o meu planeta. O aviador, ele pensa assim: puxa, esse menino deve ter vindo de algum daqueles asteroides que foram descobertos. E aí o aviador começa a dar uma viajada e chega à conclusão que provavelmente o menininho veio do asteroide B612. Olha a cabeça do ser humano que precisa de um rótulo, de uma legenda, de um número, né, para se sentir mais confortável. O menininho deveria ser desse lugar e estava ali perdido. E aí ele pergunta para o menino, né? Fala: mas o que tem nesse planeta, né? Por que você quer levar um carneiro? Ele fala: ah, eu tenho uma preocupação, eu quero levar um carneiro para ter lá um companheiro, mas eu tenho uma flor. Uma flor? Será que o carneiro vai comer uma flor? Dentro da caixa talvez ele não coma a minha flor.
E aí o menininho vai dizendo da importância da flor que ele tem. E o aviador pergunta, mas como é esse seu planeta? Ah, o meu planeta é bem pequeno. Todas as vezes que eu fico triste, eu vejo o pôr do sol. Pôr do sol, é bonito o pôr do sol. E eu posso ver o pôr do sol realmente todas as vezes que eu fico triste. Um dia eu vi o pôr do sol mais de 40 vezes. Como você viu o pôr do sol mais de 40 vezes? É só pôr a cadeira um pouquinho para trás. Porque o planeta é pequenininho, conforme ele vai se movimentando, ele vai vendo o pôr do sol. Mas o que é importante é a tristeza que também acomete o menininho, que acomete todo mundo. E que a gente precisa, para lidar com ela, procurar a beleza que pode estar na simplicidade do pôr do sol. Então, esse é um dos exemplos. Aí o menino contou que tem uma flor. Aí o menino conta que também, lá no planeta dele, ele tem dois vulcões. Dois vulcões. Um está extinto, então ele faz esse extinto de banquinho, ele senta no extinto para conversar com a flor. E o outro ele revolve, porque vai que o outro resolve, né? De repente, ter uma erupção no planetinha dele. E ele também tem 13 baobás. O baobá é um problema, porque o baobá é uma árvore que fica muito grande. Olha aqui o baobá. Ele é uma árvore que fica muito grande e pode acabar tomando o planeta dele. Então, o nosso aviador, ele vai fazendo desenhos, né, do que é o planetinha. Deixa eu mostrar para vocês primeiro o nosso príncipezinho. Aqui. Essa foto é a foto da capa, ela é bem conhecida. Tá vendo? Tem a flor, a gente tem aí um dos vulcões e tem o que seria o começo de um baobá, porque ele tem que cuidar, arrancar os baobás para que eles não cresçam. Conforme o narrador vai nos contando, ele faz aqui o desenho, por exemplo, do que seria o planeta se os baobás crescessem. Aqui está o planetinha com os baobás. E aí a conversa deles vai por aí. O narrador pergunta então como ele chegou até a Terra. Aí ele fala que foi uma grande viagem, que ele passou por 7, que a Terra é o sétimo planeta. Ele passou por 6 planetas que tinham pessoas muito esquisitas. Qual foi o planeta pelo qual você passou primeiro? Ah, foi o planeta do rei. Um rei. Sim, e como era esse rei? Ah, ele era chato, ele só queria dar ordens e queria ter súditos. E eu acho muito estranho alguém que só quer dar ordens e quer ter súditos e dava ordem para eu me sentar, dava ordem para eu me levantar e aí eu fui embora, não quis ficar nesse planeta. Gente, eu tô contando de um jeito muito raso, é muito mais bonito, mas para você entender a visão da criança em relação a essa ideia do poder, de alguém que só quer dar ordens. O segundo planeta seria o planeta de um homem vaidoso. E esse homem vaidoso, ele queria, na verdade, ser adulado pelo príncipezinho. E o príncipezinho também acha isso muito esquisito, as pessoas grandes são estranhas. Mas eu converso muito com ele, às vezes, sobre essa questão da vaidade, porque a gente tem a vaidade que mostra um autocuidado, mas a gente também tem a vaidade que mostra essa questão das recompensas que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, a pessoa precisa de seguidor. Ah, a pessoa precisa de seguidor porque ela precisa do dinheiro. Sim, mas ela também precisa ser querida. E isso pode nos levar a pensar que a vaidade também, às vezes, demonstra uma carência, que leva a pessoa a querer ser querida e que leva a pessoa ao desespero dos seguidores. Então, segundo o planeta, muito estranho. Gente, esse livro vai ser publicado nos anos 50, a partir de um manuscrito encontrado. Então, imagina, não, perdão, o livro é de 43, a publicação que eu tenho integral aqui é uma tradução do original em francês, que é de 52, o livro é de 43. Ele foi publicado no momento que a gente estava em guerra ali na Europa. Então, ele era, assim, uma historinha necessária, mas é super atual quando eu estou te dando esses exemplos, por exemplo, do que a gente vê sobre vaidade e rede social. Perdão, o terceiro planeta que o menininho visitou era o planeta em que morava um bêbado. E aí o menininho chega para ele e fala assim: por que você bebe? Aí o bêbado responde: eu bebo para esquecer. Para esquecer o quê?
para esquecer a vergonha. Mas vergonha do quê? Vergonha de beber. Quantas fugas as pessoas têm? E quantas fugas, e aí não preciso me aprofundar nisso, porque há milhares de vícios e que muitas vezes são fugas, acho que quase sempre são fugas da realidade, que se entram nesse ciclo doente, eu bebo para esquecer o quê? Para esquecer que eu estou bebendo. Entram nesse ciclo doente porque não dão conta da vergonha. Da vergonha de quê? Da vergonha do que é um imposto, ou da vergonha de estar fazendo algo errado. De novo, o menininho fala, puxa, os seres humanos, as pessoas adultas são extraordinárias, mas no extraordinário no sentido pesado, negativo. Quarto planeta, um empresário. Um empresário que contava e fazia contas e dizia ao menininho que ele era uma pessoa muito séria, que o menininho não podia atrapalhá-lo, porque afinal haveria 501 milhões 622.731 estrelas. E o menininho fala, e aí? O empresário responde, que são minhas, que eu possuo. E o que você faz com as estrelas? Eu apenas as possuo. Gente, tá, né? Tapa na cara. Como você possuir uma enormidade, né? E veja, tá falando de estrelas. Já pensa assim, da enormidade de dinheiro, dos bilionários que a gente não consegue nem pensar no dinheiro que eles têm. Que muitas vezes apenas têm, ou muitas vezes usam em destinos que não são tão importantes, bons, interessantes. Outro dia eu ouvi uma psiquiatra falando que a gente precisa fazer aquilo que faz sentido para nós. E aí ela vai dizer de uma médica que, na morte do marido, né, na hora da divisão dos bens, recebeu US$ 1 bilhão e que essa médica doou esse US$ 1 bilhão para fazer o que quisesse, porque já estava bem estável na vida, a mulher tinha 94 anos, se não me engano. Ela pegou esse US$ 1 bilhão e doou para uma faculdade de medicina no Brooklyn, que é um bairro mais pobre de Nova York. Quando eu vi esse vídeo, quando ela faz o discurso da doação do dinheiro, as pessoas, né, os alunos que ali estavam, porque faculdade nos Estados Unidos é uma coisa caríssima, os caras passam a vida juntando dinheiro para pagar a universidade para os filhos. E isso é uma coisa de mudar mesmo, de você dar acesso, de você possibilitar por não sei quantos anos, acho que por US$ 1 bilhão bancaria aqueles alunos por 50 alunos, 50 anos. Então é mais de uma geração estudando com tudo que era necessário, mudando um sistema, que é um sistema que privilegia aquele que passa a vida. Não estou desmerecendo de jeito nenhum, tá? Você passar a vida tendo um objetivo como esse, que é pagar a universidade do seu filho. Inclusive porque a forma de pensar é bastante diferente. Mas o que esta mulher fez, o sentido que ela fez com o dinheiro que ela recebeu, é um sentido maior do que apenas uma doação. Veja o que vai acontecer com com uma geração de médicos ali. Então, fazer o que tem sentido. E o menininho pergunta, mas qual é o sentido de contar, contar, contar e possuir algo que você apenas tem? E nem preciso falar sobre isso, que todo mundo já entendeu. O quinto planeta tem um acendedor de lampiões. O menininho gosta do acendedor de lampiões, embora ele seja um planeta muito pequenininho. E o menininho pensa assim, puxa, eu teria feito uma amizade com ele, mas eu não caberia, não cabe em dois nesse planeta. Na verdade, o acendedor de lampiões, ele viu o seu planeta diminuindo. Então, quando a noite se fazia, ele ia lá e acendia o lampião. Quando a luz aparecia, ele ia lá e apagava o lampião. Com o tempo, o planeta dele foi diminuindo. Então, imagine, em relação à luz, o planeta diminuindo, ele acendia e apagava, acendia e apagava, acendia e apagava, acendia, o tempo inteiro. E ele fala para o menininho que a vida dele ficou terrível, porque ele só faz aquilo. E aí a gente pode pensar, por exemplo, no filme Tempos Modernos, aqui do Chaplin. Vou colocar para você. Em que a gente tem uma revolução
tremenda a linha de produção, sabe? A Revolução Industrial, ao Fordismo, a você colocar o indivíduo fazendo coisas que ele não pensa, que ele simplesmente faz, como uma peça de uma engrenagem. Tem uma cena no Tempos Modernos que é maravilhosa, ver se eu consigo colocar o videozinho aqui para vocês, em que o Carlitos, que é a personagem do Chaplin, tá rodando no meio das engrenagens. Então, a gente acaba sendo mecanizado, fazendo parte de uma estrutura, de um sistema que tem algum controle, né? Alguém controla o sistema. São as instituições, são as corporações, são os países mais ricos, são as pessoas mais ricas. Hoje isso está bem confuso, né? Lá na obra, a gente já tem o menininho olhando para a situação daquele acendedor de lampiões, que dá a luz, ou seja, tira da escuridão e ao mesmo tempo dá tranquilidade, o descanso de quando a noite vem, mas que fica naquele ciclo também infinito de não ter paz. Então, mais uma coisa para a gente pensar. Sexto planeta tem um geógrafo. Então, geógrafo. Aí a gente pensa, ó, o cara tá lá conhecendo coisas. Não. O geógrafo é um senhor sentado numa mesa, anotando aquilo que lhe dizem. Quem lhe dizem? Os aventureiros. Que aventureiros? Que de repente aparecem no seu planeta. Daí ele pede pro menininho, me conta alguma coisa. Aí o menino fala, mas eu só moro num planetinha que tem 2 vulcões e 3 baobás e, e uma flor. Ah, então isso que você tem aí no seu planeta não me interessa. Me conta uma aventura. E aí o menininho fica sem entender como alguém que está ali sentado, escrevendo, escreve sobre vida dos outros. Porque só está ali sentado escrevendo e, na verdade, não vive. Então, tudo isso é muito louco para o príncipezinho. Muito louco. E o sétimo planeta ao qual o príncipe chega é a Terra. E na Terra ele encontra o aviador. E ao aviador ele conta sobre a sua flor, ele conta sobre os cuidados que ele tem com a flor. E a flor reclama de frio, ele vai lá e põe uma redoma na flor. A flor reclama de sede, mas que a água tem que ser na medida, então ele vai lá e cuida da flor. Aí ele fala: puxa, minha flor tem só 4 espinhos, é o único jeito dela se defender, então eu preciso protegê-la. E aí ele faz uma cerquinha para a flor, ou seja, o príncipezinho vai contando para o aviador a delicadeza, o cuidado que se tem com aquilo que se ama. Na Terra, ele vai conhecer também uma raposa. E o príncipezinho tem a ideia, porque ele nunca conviveu com uma raposa, mas ele tem a ideia de que as raposas são animais ruins, animais maus. E é a raposa que vai falar para o príncipe uma coisa muito importante, que eu já falei aqui com relação ao Enzo. A gente a frase da raposa é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ou seja, não minta, não invente, não prometa aquilo que você não vai cumprir. O menininho diz para a raposa que ele tem que partir. Aí a raposa diz: mas quando você vai voltar? Aí ele fala: qualquer hora. Ela fala: não faça isso. O quê? Me diga que horas que você vai voltar, porque senão eu sempre estarei esperando e eu vou sofrer. Mas você não vai ficar feliz quando eu chegar? Sim, mas não vale o sofrimento. Eu me lembro de quando eu tinha o Thor, o Thor era um Schnauzer, que morreu faz uns bons anos já, mas foi um grande companheiro. Eu chegava em casa e o Thor ficava muito feliz, eu achava isso o máximo, né? Quanto carinho quando a gente chegava, eu, o Enzo e tal, e o Thor todo alegrinho. Aí uma amiga veterinária, oi Jaque, beijo pra você. Uma amiga veterinária falou assim: Adriana, não faça isso, porque ele passa o dia inteiro sofrendo, esperando a hora de você chegar. É mais ou menos o que a raposa está explicando para o príncipezinho. Então aí o que eu passei a fazer? Eu chegava, né? Nós chegávamos em casa e aí a gente simplesmente ignorava o Thor. Uma semana ele pulou, aí ele começou a perceber que a gente só falava com ele, só pegava no colo, só brincava, acarinhava, quando ele estava esperando quietinho.
Ou seja, aquela ansiedade da espera diminuiu. Isso foi melhor para ele, como é melhor para nós. Quando a gente não fica só focado na espera, mas fica focado na presença. Quando a gente sabe que o outro, que a situação, que o passeio, a viagem, o presente, aquilo que eu almejo, isso vai chegar. Então, eu vivo a presença, e enquanto isso eu faço as minhas coisas, inclusive coisas para que aquilo chegue. Então, eu quero, falando para o Enzo aqui, é para você, eu quero fazer um mestrado. Então, o que eu faço para o mestrado acontecer? Eu não vou ficar esperando, porque não vai cair do céu. Eu vou estudar, eu vou terminar minha graduação, fazer, assim, desenvolver de uma forma interessante o meu projeto de iniciação científica, vou encaminhar um projeto e assim o mestrado vem. Ou seja, eu tenho um objetivo, mas eu vivo a presença daquele momento, porque o objetivo vai chegar. Mamãe vai e mamãe volta. A minha mãe vai e vai voltar, porque ela me disse de forma responsável por aquilo que cativa, como a raposa ensinou ao príncipezinho. E por fim, o aviador, já a conversa, a gente percebe que passaram-se dias, tá? Tem um tempo assim que não é cronológico, mas não é assim tão marcado. Passaram-se dias dessa conversa e acabou a comida, o aviador tá lá com medo, ele sente sede. E aí ele fala pro príncipezinho, você não tem sede? Eu tenho. Mas, aí a frase diz assim, o que torna belo o deserto, lembra que eles estão no deserto, o que torna belo o deserto é que ele esconde um poço em algum lugar. E aí, na historinha, eles vão efetivamente encontrar um poço, do nada, um oásis assim, um poço, e vão beber água. Então, quando a gente pensa nas nossas dificuldades, né, história de Jesus, mesmo que você não seja cristão, Jesus ia rezar no deserto. Ele se afastava para orar. Ter momentos de deserto na nossa vida são momentos fecundos, porque às vezes no desespero eu me recolho para o deserto, que parece tão, a palavra já é inóspita, né? Mas não. No deserto pode estar o poço, então eu volto para dentro de mim mesma, abro espaço para o deserto e encontro a água que às vezes me falta. Olhar para dentro de si, que é um exercício tão difícil no momento tão que é o momento contemporâneo, que é o momento que é o nosso cotidiano. O aviador, num dado momento da história, ele vai perceber que o menino teve lá o lance do poço e tal, mas aí eles voltam para perto do avião e aí, o menininho sumiu, ele vai atrás e o menininho está sentado na borda do poço, conversando com alguma coisa que está ali no chão. E o aviador vai se aproximando e é uma serpente. E aí o menininho fala para a serpente ir embora naquele momento, mas que ele vai voltar à noite. O menininho já sabe das promessas, já sabe do que ele prometeu, do que ele aprendeu com a raposa, então ele diz que a serpente vai e que ele vai voltar. E aí, na conversa com o aviador fala: fiquei preocupado, ia te acontecer alguma coisa. Daí o menininho pergunta sobre o avião, ele fala: consegui consertar. Daí o menininho diz: que bom que uma máquina vai te levar para casa, que você vai conseguir voltar para casa. E o menininho continua dizendo: eu também vou para casa. O aviador percebe que tem uma alegria desse retorno que o menininho anuncia, né, que vai voltar para sua casa, mas que ao mesmo tempo tem um certo receio, uma certa dor. Passa-se a noite, pela manhã, quando o aviador percebe que o menino não está, de novo ele vai na direção do poço, porque é o único lugar que ele imagina que o menino vai estar. E aí, antes de chegar ao poço, ele vê o menininho, perto do menino ele vê a serpente, aí ele vê o menino caindo, caindo, caindo. Quando ele tenta se aproximar, ele pega o menino nos braços, o menino só se despede. Ele se, o menino se entregou para aquilo que talvez fosse a dor,
mas que seria a única maneira dele voltar para sua casa. Na última página do livro, o narrador nos faz um apelo. Aqui, ó, só essa última página. O príncipezinho caindo. E o narrador, ele tenta desenhar o lugar onde o príncipezinho caiu. E o apelo que ele faz é que se algum dia você vir o príncipezinho, que você escreva para ele, aviador, uma carta dizendo onde o príncipe está, porque ele sente muitas saudades. Amores, o livro é lindo, é para ser lido, relido em vários momentos da nossa vida. Não é uma historinha piegas, não é uma historinha pueril. Uma criança pode ler sim, vai entender a história do príncipe, vai reconhecer muitos adultos nesses outros planetas, mas nós adultos que nos esquecemos dessa criança, é muito fundamental que a gente ouça essa voz. Às vezes é uma voz de uma infância que foi sofrida, às vezes é uma voz de uma infância que foi muito feliz, mas é uma voz da nossa história que nos acompanha e que tem que ser ouvida para nosso amadurecimento e para nossa vida saudável e feliz. É isso. Então, vamos aos pedidos. Dê seu like nesse vídeo, nesse livro, nessa história. Dê seu like para esse príncipe. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos conteúdos. Comente que a gente responde, compartilhe o vídeo e faça com que esse príncipe toque o coração de cada vez mais e mais gente. Um grande beijo, obrigada e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.